300 mil pessoas precisam de atendimento relacionados à saúde mental em Salvador. Desde a reforma psiquiátrica no país em 2001, esses pacientes têm enfrentado dificuldade. É que os leitos para internamento foram extintos e os centros especializados não conseguem atender a demanda. A repórter Juliana Cavalcante mostra agora a realidade na capital baiana. O transtorno esquizofrênico associado à depressão fez Célia parar de fazer o que mais gosta, trabalhar. Sem condições de manter um tratamento particular, Célia conta que já viveu momentos de terror nos hospitais. A falta de preparo dos médicos para lidar com as crises e as instalações precárias colocaram a vida dela em risco. Eu entrei em crise porque a minha medicação não foi dada e eu comecei a querer, cirurgiada, recém-cirurgiada, querendo subir na janela e tudo, porque o pessoal não tinha preparo e eles tiveram que vir buscar meus pais em casa para que eu pudesse ser controlada, porque eu não tive essa situação. A realidade de Célia é igual à de milhares de baianos que dependem do SUS para cuidar da saúde mental. Com apenas 2% do orçamento anual dedicado ao serviço, sobram pacientes e faltam cuidados. Pelo menos 300 mil pessoas precisam de algum atendimento em saúde mental. Outras 80 mil sofrem com transtornos severos em Salvador, segundo o Ministério da Saúde. A quantidade de CAPs e leitos psiquiátricos nos poucos hospitais que ainda dispõem do serviço não consegue atender a demanda de pacientes, principalmente nos casos de crise. Os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, começaram a surgir depois da reforma psiquiátrica em 2001, que mudou o atendimento às vítimas de problemas mentais, pregando a política de acolhimento ao invés da internação. Com isso, boa parte dos hospitais psiquiátricos foi fechada e deu lugar a esses centros. Se recebe a pessoa e se analisa junto com ela a necessidade que ela tem e se o serviço ele tem condição, para responder àquela necessidade que ela apresenta. Isso não é uma triagem, é diferente de triagem, né? É um momento com uma escuta mais qualificada, mais sensibilizada para essa necessidade dele. Aqui os pacientes recebem apoio psiquiátrico e desenvolvem atividades diárias de socialização e inclusão. Rosângela é paciente no CAPS Rosa Garcia há 7 anos. Ela sofre de transtorno bipolar e síndrome de borderline, doença grave que faz a dona de casa se automutilar. Depois que chegou ao centro, a melhora no quadro foi visível. No momento que eu estou em crise, no momento que eu estou triste, eu converso com os técnicos, eu procuro apoio dos meus colegas e eu me sinto bem. Mas o trabalho feito pelos CAPs não é suficiente. Salvador tem 20 unidades de níveis 1 e 2 que atendem apenas em horário comercial, mas nenhuma nível 3, que funciona em 24 horas. Os CAPs 3 existem em algumas capitais brasileiras, como Belo Horizonte, e são unidades prontas para receber pacientes em crise que precisam de internação imediata. Encontramos Hélio na porta de um CAPs. Ele desenvolveu múltiplos transtornos psiquiátricos e físicos por causa da exposição excessiva a substâncias tóxicas. Veio encaminhado de um hospital especializado por causa da falta de leitos e também não encontrou atendimento no centro. Ele falou que os médicos estão em greve, mesmo se tivesse médico não ia me atender, porque minha facilidade da doença aqui não tinha como de acompanhar meu tratamento. Este médico critica o fechamento dos leitos psiquiátricos por causa da reforma. Acredita que a má qualidade no atendimento público não é resolvida com o fim dos hospitais. Hoje o paciente, se ele tem uma crise, ele precisa realmente de um internamento, ele só tem a contar com o Juliano Moreira e com o Mário Leal, que são os hospitais do Estado. E, se eu não me engano, tem alguns leitos de SUS no Sanatório São Paulo, mas que precisam ser regulados por esses 2 hospitais da rede pública, que estão sempre superlotados, cheios e que não dão conta da demanda, né? A coordenadora da área de saúde da Secretaria Municipal de Saúde explica que as ações de melhoria no atendimento dos CAPs e leitos hospitalares estão de acordo com o determinado pelo Ministério. Estamos já previstos a construção de 2 CAPs 3 para o município, para final desse ano, para o ano que vem, e a requalificação de um CAPs em 3 também, né, que ele ainda não funcionou em 3, mas assim, tem reforma prevista para agora, nesse segundo semestre. No segundo semestre a gente vai estar com ele funcionando.